E você já se perguntou o que faz um engenheiro de produção ser indispensável nas grandes empresas? Quando surgem problemas complexos, é lá que esse profissional é chamado para resolver esses problemas. Mas como nós conseguimos resolver problemas complexos? Então hoje eu vou te mostrar algumas estratégias e técnicas que nós, engenheiros de produção, usamos para resolver problemas que parecem muitas vezes impossível, seja na otimização de processos, redução de custos ou ainda no aumento da produtividade. O engenheiro de produção está sempre lidando com desafios complexos, mas a primeira pergunta nós precisamos responder é: o que é um problema complexo? Como nós definimos um problema como ele ser complexo? Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da série Engenharia de Produção e hoje nós vamos falar como o engenheiro de produção resolve problemas complexos. Exatamente, nós somos especialistas em resolver problemas. Inclusive tem uma frase que eu digo que o engenheiro de produção ele é um procurador de problemas, afinal de contas ele está sempre procurando aquilo para ser otimizado e muitas vezes entrando na nossa gíria brasileira tradicional ele está caçando problemas, mas isso é por um bom motivo para aumentar a produtividade. Então muito prazer, eu sou o engenheiro Edson Martins, sou engenheiro de produção, especialista em produtividade e inovação e hoje eu estou aqui trazendo para vocês a terceira aula dessa série sobre engenharia de produção. Antes disso eu quero pedir para você o seguinte: já se inscreveu, já curtiu, já comentou nesse canal? Então se você fez tudo isso, se você já está inscrito, já está ativado o sininho, bora para nossa aula. Mas antes de tudo isso, roda a vinheta. Você que está chegando agora, nossa primeira aula sobre essa série, a gente falou sobre introdução à engenharia de produção. Na nossa segunda aula, nós falamos sobre as principais áreas de atuação, eu trouxe ali exemplos práticos de onde eu atuei. Nesta terceira aula agora, a gente vai falar de como resolver problemas complexos com a engenharia de produção, ou como o engenheiro de produção faz isso. Na nossa quarta aula, nós vamos falar sobre perfil e habilidades, competências necessárias para que você consiga ter um bom papel de gestor, de engenheiro, de líder. Afinal de contas, nós, profissionais da engenharia de produção e acadêmicos da engenharia de produção, naturalmente, nós somos direcionados para os cargos de liderança. Então, temos sim que desenvolver algumas habilidades e eu vou contar isso para vocês na próxima aula da próxima semana. Mas fica aqui também, se você não é engenheiro de produção, se você é arquiteto, se você é ou profissional de outra engenharia, fica aqui também porque esse conteúdo serve para você. Afinal de contas, as habilidades de gestão e de liderança podem ser aplicadas em qualquer ramo, em qualquer segmento e você pode aplicar isso no seu dia a dia com a sua equipe. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. E você já se perguntou o que faz um engenheiro de produção ser indispensável nas grandes empresas? Quando surgem problemas complexos, é lá que esse profissional é chamado, é nós que somos chamados para resolver esses problemas. Mas como nós conseguimos resolver problemas complexos? Então hoje eu vou te mostrar algumas estratégias e técnicas que nós, engenheiros de produção, usamos para resolver problemas que parecem muitas vezes impossível, seja na otimização de processos, redução de custos ou ainda no aumento da produtividade. O engenheiro de produção está sempre lidando com desafios complexos e nós vamos entender isso como acontece. Mas a primeira pergunta nós precisamos responder é: o que é um problema complexo? Como nós definimos um problema como ele ser complexo, ou seja, mais difícil para ser resolvido, que leva mais tempo, demanda mais custos? Então, antes de tudo, você sabe o que é um problema complexo? E não é qualquer problema. É um problema complexo, é difícil de ser resolvido. Demanda tempo, demanda recurso, demanda ousadia, demanda criatividade, demanda inovação e demanda principalmente boa vontade. É aquele problema que envolve múltiplas tarefas, incertezas e várias soluções possíveis e a decisão certa para impactar diretamente o sucesso de um negócio. Imagina que você precisa otimizar uma linha de produção. Ou seja, você precisa otimizar uma linha de produção com diferentes máquinas, operários, variáveis externas, como demanda de mercado e outras coisas mais, como fatores políticos e por aí vai. Resolver isso não é uma coisa simples, certo? É um típico problema complexo que requer uma visão ampla e uma abordagem bem estruturada. E aqui, um ponto muito importante. Empresas enfrentam esse tipo de problema todos os dias. Se não forem resolvidos de forma eficaz, os prejuízos sim podem ser enormes. Então lembra disso. As empresas enfrentam problemas complexos diariamente. Nós, engenheiros de produção, temos a oportunidade de estar no mercado resolvendo esses problemas. E agora cabe a nós
entendemos o porquê para evitar esses prejuízos enormes. Afinal de contas, tempo é dinheiro. E se uma empresa te contrata, é porque ela quer que você gere retorno financeiro para que ela gere mais caixa para que ela possa ter lucro. E a chave para resolver esses problemas, sabe o que é? Pensamento sistêmico. Agora você pode estar perguntando, né? Agora o Edson confundiu minha cabeça, né? O que são pensamentos sistêmicos? Uma das principais armas do engenheiro de produção é sim um pensamento sistêmico. Sabe por quê? Porque ele não olha para o problema como uma peça isolada, mas sim como parte de um todo. Cada ação tem uma reação, e entender essa cadeia de eventos é crucial para resolver qualquer problema. Vamos entender melhor? Pensa comigo em uma fábrica onde uma simples máquina quebrada pode atrasar todo o processo de produção. E o engenheiro de produção vai além de consertar essa máquina. Ele analisa o impacto disso lá dentro do estoque, na logística, nas entregas e até mesmo no atendimento ao cliente. Ou seja, ele não fica somente com o olho focado somente para o problema da máquina quebrada, mas sim de quais problemas que ela vai acarretar ao longo desse processo produtivo, até a chegada ao seu cliente final, ou talvez até no pós-vendas, principalmente no pós-vendas, analisando a questão do retorno para dentro da fábrica. E você já pensou em como tudo na sua empresa ou projeto pode estar totalmente interligado? Resolver problemas complexos exige muita visão 360 graus. Lembra de uma coisa, as empresas elas não são departamentos independentes. As empresas elas são um corpo como um todo. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, a nossa cabeça ela vai sim sentir se você machucar o seu pé, porque vai doer no comando como um todo, vai afetar o machucado no seu pé, a forma que a sua cabeça vai para algum lugar. Afinal de contas, se tu andar mancando, é realmente horrível. E quais ferramentas que nós, como engenheiro de produção, ou você como engenheiro de produção, aluno acadêmico, pode estar utilizando? Antes disso, eu digo para você o seguinte: se inscreva, ativa o sininho, ativa o like, manda esse conteúdo para galera que está um pouco perdida e como resolver problemas complexos, o que são problemas complexos, atuação do engenheiro de produção. Manda essa série completa porque são 10 episódios e nós estamos ainda no terceiro, viu? Então bora lá! Agora vamos falar das ferramentas e metodologias que tornam o engenheiro de produção tão eficiente em resolver problemas complexos. Sem essas ferramentas seria como tentar montar um quebra-cabeça de olhos vendados. Uma das coisas que eu gosto muito de falar, e eu digo para vocês que ter métodos, ter ferramentas, ter indicadores é o que você precisa para conseguir estar otimizando qualquer processo, para resolver qualquer problema, ou podemos até mudar esse termo de problema para oportunidade. A primeira ferramenta que nós usamos muito na engenharia de produção é o famoso ciclo PDCA. Você sabe o que é o ciclo PDCA? Se você não sabe o que é o ciclo PDCA e quer uma aula só sobre isso aqui no nosso canal, escreve aqui nos comentários #PDCA que eu posso preparar para você. Mas trazendo aí uma introdução do que é o ciclo PDCA, ele é um acrônimo e isso significa P de planejar, F de do, em inglês de fazer, C, check, em inglês, checar, e A, de agir. Ou seja, o engenheiro de produção usa essa metodologia para testar soluções em ciclos, ajustando o que for necessário, trilhar um caminho para conseguir otimizar e fazer parte de cada processo. Então o PDCA, para você compreender melhor, é planejar, fazer, checar e agir. Por exemplo, ao tentar reduzir os desperdícios de uma linha de produção, o engenheiro de produção começa planejando a melhor forma de coletar os dados. Ou seja, você precisa saber o que está acontecendo ali. Se você não tiver informação e conhecer justamente qual é a oportunidade ou qual é o problema que você está tentando resolver, você não vai conseguir resolver. Então você precisa, a primeira coisa é coletar esses dados, entender quais são os indicadores, o que está gerando de prejuízo, de desperdício ou o que pode ser minimizado, para depois sair querer implementar qualquer mudança. Eu vejo muita gente errando em tentar resolver o problema e muitas vezes a gente fala, você não está indo na causa raiz do problema, você está apenas eliminando o foco. Por exemplo, se uma pessoa tem dor de cabeça, a dor de cabeça ela não é a causa raiz do problema. A dor de cabeça ela é sinais que há um problema no nosso corpo que a nossa cabeça está avisando através da dor. Então, se eu chegar já metendo remédio ali para o cara poder acabar a dor de cabeça dele, ele vai parar na hora, mas ele não vai eliminar o problema. Isso significa o quê? Que após passar o efeito desse medicamento, ele vai voltar a ter dor.
Por quê? Porque não foi tratada a causa raiz. Então é muito importante, primeiro de tudo, para você otimizar, resolver problemas complexos, colete informações, pergunte, pesquise, vá até o Gemba, até o chão de fábrica, lá conversar com as pessoas se o problema for no chão de fábrica, vai até o departamento de compras, se você tem que resolver um problema no departamento de compras, vai até o PCP, ou seja, faz o famoso TBC, um ponto muito importante para isso, eu digo, que é tirar a bundinha da cadeira. Depois que você coletou a informação, você vai implementar pequenas mudanças e principalmente analisar os resultados. Por fim, para que você possa fazer melhorias, é importante definir quais indicadores, 2, 3, 4 indicadores importantes que realmente afetam na otimização ou eliminação desse problema que está sendo apresentado ali. A segunda ferramenta que eu posso indicar para vocês aqui, que também eu posso trazer uma aula, e se você quiser uma aula só sobre isso, escreva aí #diagrama, porque o nome dela é diagrama de Ishikawa. Outra ferramenta muito poderosa é o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de espinha de peixe, porque se você olhar a foto que eu vou colocar para vocês aqui, você vai observar que ela tem o símbolo de uma espinha de peixe. E aí você pode identificar a causa raiz do problema e ao invés somente de tratar os sintomas. Como eu falei para vocês no PDCA, você tem um sintoma que é a dor de cabeça. Mas se você for mapeando e for buscando, fazendo exames, diagnóstico, perguntando, ligando os pontos, você tendo uma visão sistêmica de um todo como processo, você vai sim conseguir chegar nesta causa raiz do problema, ao invés de tratar somente os sintomas. E é aí que nós, o engenheiro de produção, viramos, né, e somos vistos como eliminador de causa verdadeira, ou seja, nós vamos conseguir atacar justamente onde está aquele problema para evitar que ele volte novamente, para que a dor de cabeça volte novamente. E outra coisa muito importante, sem dados, ou melhor, com dados não há argumento, né? Em fatos não há argumento, com fatos e dados não há argumento. Sem dados estamos apenas adivinhando. Por exemplo, se você quer emagrecer e você não sabe qual a sua massa corpórea, você começa a fazer academia, você vai achar que está muitas vezes ganhando, perdendo peso pelas suas medidas, mas muitas vezes você ganhou peso ou manteve o mesmo peso, diminuiu somente medidas. Mas quer dizer o seguinte com isso, músculo pesa mais que gordura. Então o músculo é menor, pesa mais, você vai estar com o mesmo peso, mas você não tem um indicador, balança para você. Enfim, vamos voltar aqui para nossa aula, falando de dados, problemas complexos. Se isso também é um problema complexo para você, escreve nos resultados aí, porque para mim é um problema complexo emagrecer. Então, sem dados, estamos apenas adivinhando. O engenheiro de produção coleta e analisa dados constantemente para tomar decisões embasadas em números e não simplesmente em achismo, eu acho. Inclusive, eu sugiro para você que se você usa a palavra acho no seu vocabulário, risca fora. Tira esse acho, coloca eu acredito, provavelmente, certamente. Mas acho, você não é pago para achar. E não quero ouvir isso de nenhum gestor falando, você não é pago para achar. Aí isso dói, eu já ouvi isso, tá? Então por isso que eu digo para vocês com propriedade. Ferramentas como Six Sigma também são essenciais, ajudando a reduzir variações e aumento da eficiência. Então lembrando que eu falei para vocês, a primeira que eu disse para a gente medir o processo, medir o avançamento, medir os problemas ou para procurar as oportunidades, podemos usar o ciclo PDCA, diagrama de Ishikawa, e análise de dados. E outro ponto mais importante, montou, analisou, agora é hora do processo de tomada de decisão. E o engenheiro de produção não só resolve problemas, ele também lidera o processo de tomada de decisão. Então aí é hora muito importante para você ter ali um bom controle emocional, porque muitas vezes é você que vai estar à frente tomando a decisão quando, por exemplo, pegar fogo em alguma coisa e você é o responsável por aquela situação. Então é muito importante sim lembrar que você não é somente um resolvedor de problema. Você vai apresentar aquela possível solução e muitas vezes é você que vai dizer eu assumo o risco e vamos fazer porque eu estou com certeza com base nos dados, nos fatos e nas análises que eu fiz está correto. Com base nas ferramentas que eu falei para vocês. Ou seja, é importante também você, engenheiro de produção, nós, engenheiros de produção, analisarmos os riscos e avaliar as melhores opções. Ou seja, se eu fizer isso,
vai dar aquilo. Causa e efeito. Fiz isso, pode dar aquilo. Se eu fizer assim, pode dar assim. Se eu não fizer nada, pode ser pior do que as duas opções. Então é muito importante você saber avaliar, até para que você tenha uma comunicação muito boa, muito efetiva com os stakeholders, aqueles que estão envolvidos com o projeto, aqueles que estão pagando, financiando e dando qualidade de vida para você. Afinal de contas, é muito importante, sim, ser um tomador de decisão, mas baseie a sua tomada de decisão em fatos, em dados, para que você tenha argumento caso tudo dê errado, mostrando que você estava preparado e principalmente mitigando os riscos. Correto? Tá curtindo até aí? Então eu vou trazer um exemplo para vocês. Pense em uma empresa que quer expandir a sua produção. E antes de sair comprando novas máquinas, o engenheiro de produção vai fazer o quê? Analisar todos os dados, as informações que ele tem, e ele precisa garantir que essa expansão seja eficiente e não vai trazer somente problemas para dentro da empresa. E é aqui que a diferença acontece. Não é sobre resolver problemas, é sobre resolver os problemas certos das formas mais eficientes possíveis, com o menor custo e o maior impacto positivo. E é exatamente isso que nós, engenheiros de produção, fazemos todos os dias. Quer que eu repita para vocês? É sobre resolver os problemas certos, de forma eficiente, com o menor custo e com o maior impacto positivo. Aí você começa a ter o seu valor no mercado e pode ter certeza que as pessoas vão lembrar de você onde você estiver trabalhando. Afinal de contas, as empresas, os empregadores gostam e valorizam bons profissionais, bons resolvedores de problemas e principalmente bons tomadores de decisão. Então observa que é muito importante como engenheiro de produção, por isso eu digo para vocês da nossa área de membros do método EAP, que é o método de Engenharia e Arquiteto Produtivo, que é a área onde você consegue aprender sobre esse tripé, que é a questão emocional, a questão técnica e a questão comercial. Se você observou neste vídeo, eu falei para vocês da questão emocional, que você tem que ser o quê? Um bom tomador de decisão, você precisa ter ousadia, ter coragem, ter segurança para você chegar nos diretores de uma empresa, ou chegar em uma reunião e impor a sua ideia, expor a sua ideia para que ela seja ouvida e implementada. Falei de ferramentas técnicas, falei de PDCA, falei de Chikawa, falei de análise de dados, falei de 3 habilidades técnicas que sim fazem a diferença e também estará na nossa área de membro, para você que estiver lá dentro da nossa área de membro, para você que é nosso aluno. E nós temos também a questão comercial. Por que a questão comercial? Você usou o emocional, você usou o técnico para fazer aquilo, e a questão comercial. Eu fiz, deu certo. Como eu vendo isso para a minha diretoria? Como eu mostro isso para os envolvidos de uma forma que não pareça soberba, que não pareça que eu estou buscando apenas confete, mas sim que você busque a valorização profissional. Ou seja, como que você vai vender tudo isso. Então veja a importância desse tripé no sucesso da carreira do engenheiro, e eu espero que você tenha gostado dessa nossa terceira aula dessa série, e eu quero que você diga o seguinte: escreva aí nos seus comentários de onde você está falando, de qual é a sua formação, qual é a maior dor que você tem. É a comunicação? É a questão de formação de grupo? É estar no meio das pessoas? Eu não sei. Espero que você esteja gostando dessa nossa série e sugira pra gente aqui no nosso canal também novos temas, novas séries, para que eu possa estar fazendo para vocês. E entra na nossa área de membro, o link está na descrição, primeiro link da descrição deste vídeo, para que você possa estar conosco ali neste momento inicial dessa plataforma, que você possa ser um dos membros fundadores e aproveite essa condição especial. Nossos alunos da nossa área de membro terão condições especial e em breve, nós teremos em Balneário Camboriú nosso evento de lançamento oficial da plataforma e nossos alunos estarão convidados a estar participando. É um problema bom, é um problema ruim, porque o espaço é limitado, dependendo do tanto de aluno que tiver, nós vamos ter que limitar as vagas. Então, aproveita, seja um dos primeiros, não fique fora dessa. E eu quero resumir para vocês. O engenheiro de produção resolve problemas complexos usando uma combinação de pensamentos sistêmicos, ferramentas analíticas e uma abordagem estratégica. Nós, engenheiros de produção, você, engenheiro de produção, acadêmico de engenharia de produção, é o responsável por transformar o caos em eficiência. E se você gostou desta aula, gostou deste conteúdo, eu já peço para vocês o seguinte: se inscreva nesse canal, ative as notificações e agora eu quero saber de vocês, qual é o maior desafio que você já enfrentou ou você já viu em uma empresa? Comenta aqui embaixo e nós vamos discutir as soluções juntos. Nos vemos no próximo episódio da nossa série sobre engenharia de produção. Lembrando que amanhã, na quinta-feira, nós temos outra aula aqui no nosso canal, então acompanha sobre isso e até lá, continue buscando soluções inteligentes para resolver problemas complexos. Parabéns, engenheiro, um ótimo dia, bye bye. Engenharia no ar.
burocracia produtiva criando a inovação. Operadores e sonhos reluzindo no Brasil. Empreendedores brilham, tecnologia e grill. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Portas de ideias, encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Ideias, encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão.